Vamos lá falar de tamponamentos nesse aqui. Esse é o bloco de tamponamento 45 graus, onde você tem aqui controle individual, então largura, profundidade, espessura, você consegue definir. E aqui a opção de fazer o 45 graus ou não. Ó. Lado 1, se eu colocar não, ele vai ficar reto. Já adequo ali o tamanho da peça, deixando 45 de um lado só. E o lado 2 também, não. Consigo deixar uma peça reta. Aí no caso não faria muito sentido, mas você tem essa opção. Ó, posso colocar aqui os dois. Espessura, posso fazer qualquer tipo de alteração. Lembrando que ele vai ficar 100% 45 graus. Não tem como fazer um outro ângulo que não seja 45, tá? Então, já se você observar, eu tenho uma peça central que é reta e tenho as pontas. Então, ele não vai conseguir trabalhar ângulos diferentes de 45 graus. Mas se você utilizar, por exemplo, uma peça de 18, você consegue fazer ali o tamponamento 45 tranquilo. Né? Caso queira fazer de um lado só, você consegue fazer a escolha por aqui. Aqui nós temos o dinâmico, que já é os 4 ao mesmo tempo. Né? Então, poderia colocar aqui de 18. Ele já vai ficar um tamponamento dinâmico. Já em 45 graus dessa forma aqui. Isso aqui é bacana para quando a pessoa geralmente utiliza moldura também. Vou mostrar um exemplo aqui. Imagina que você queira usar uma moldura de 6. Nesse caso, a profundidade aqui eu vou deixar o que seria a minha espessura, tá? E ele vai ficar desta forma aqui, ó. Eu teria uma moldura praticamente dinâmica, ó. Faço o ajuste aqui. Poderia autoajustar numa porta. Teria ali a minha moldura dinâmica, né? Uma porta, numa frente de gaveta, seguindo ali as medidas de maneira tranquila. Então imagina que eu tenho lá uma frente com 80 por 35. Digitei ali e automaticamente ele se ajustou. Qual o problema desse tipo de coisa aqui, ó? No Open Cut List, tá vendo? Ele está dando como espessura indefinida. Por quê? Porque essa peça ela não é criada para utilizar orientação automática. E como nós estamos aqui fazendo medição grosseira, ele está trabalhando com orientação automática. Então, o que você precisaria fazer? Vou ligar aqui a orientação. Ó, tá vendo? Agora ficou aqui com 3 milímetros, né? Não existe 3 milímetros. Vou clicar nessa peça aqui. Vou tentar entender por que ela está de 3 milímetros aqui, ó. Ó, tem aqui a quantidade somando aqui. Fazer essa edição dela aqui, ó. E ajustar da maneira correta aqui. Ok. Agora eu tenho a minha moldura de 6 milímetros, tá vendo? Consigo gerar o plano de corte dela aqui, ó. Sem problema. Só que o grande detalhe é, se você trabalhar com material de veio, eu não recomendo você utilizar a orientação automática ligada, né? A biblioteca 2.0, ela não foi feita para trabalhar com a orientação automática. Então, sempre nós desativamos isso aqui. E se você der um aplicar agora, ele vai pegar ali uma espessura de 60, que está errado. Então, o que você teria que fazer? Fazer o ajuste de eixos, tá? Então, para você fazer o ajuste de eixos na peça, eu ensino melhor no meu curso. É uma coisa que dá para fazer, mas você perde as edições. Né? Então, é mais complexo, mas pode ser uma solução. Ou o que eu costumo utilizar também, que é uma peça modelada simples, que eu tenho de moldura. Deixa eu até tentar trazer aqui para vocês. Que tá como porta-telinha. Tá vendo? Essa moldura aqui, ó, é um modelo simples, não é dinâmico, tá? Mas eu uso o Freehand Scale. Então eu consigo fazer ajustes também, sem nenhum tipo de distorção. E quando for gerar corte aqui, eu consigo gerar corte de maneira tranquila também, porque eu já estou trabalhando aqui, ó. Nesse caso aqui ainda tá bagunçado lá. Mas eu trabalho geralmente com as medidas já, os eixos corretos, tá? Então, consigo fazer esse tipo de coisa quando eu trabalho com o Freehand Scale. Mas assim também é uma opção. E voltando à ideia principal, que é você utilizar ele como tamponamento. Então, espessura de 18, fiz as alterações ali, ó. Tem um tamponamento 45 ali, para usar nos teus móveis superiores, ali um criado, alguma peça que você for fazer com esse tipo de acabamento, você consegue usar.
Esse tamponamento aqui é o tamponamento dinâmico. É bem bacana, porque ele já traz essas opções aqui de engrosso. Ó. E geralmente, quando nós fazemos ali armários com 30 milímetros, por exemplo, igual está aqui selecionado, eu tenho as opções de 15 e 18, que não faz tanto sentido, né? Que seria o tamponamento simples. 25 também. E a partir de 30 ele já começa a apresentar com engrosso. 30, 36, 45, 54 seriam opções com engrosso. E você consegue fazer aqui, por exemplo, a composição, lembrando que a parte de cor aqui, ó, nos engrossos, fica só na frente, aonde seria a parte visível. Aí você tem mais algumas opções aqui, ó. Acessando a parte interna e selecionando tamponamento, você consegue colocar, por exemplo, só na largura. Caso você queira fazer ali algum só na largura, para economizar mais material, ó, também é possível fazer só na largura. Então você faz esse aqui só na largura, esse aqui também só na largura. É possível vir trabalhando desse tipo de forma também. E aqui, caso você altere a espessura, ele já vai automaticamente alterar também a quantidade de engrosso. Tá vendo lá? Ó? Então agora eu tenho 2 engrossos e a parte de fora, que é a externa, né, fica visível. E uma outra configuração possível aqui é escolher se a base é interna ou externa. Por exemplo, alterei lá. Inverti aqui agora. Geralmente utilizo interna mesmo. A largura dos engrossos você consegue também. Largura do tamponamento recuado também você consegue definir. Imagina que aqui, por exemplo, na parte superior, eu vou trabalhar aqui com 30. E na parte superior eu quero recuado. Então, topo recuado, vou colocar em sim. Olha lá. Ele vai fazer o trabalho já dessa forma. Bem bacana aqui para mim. E aí, por exemplo, se você não quiser o topo recuado, coloca não aqui. Ou não usar, ele vai remover o topo. Que é bacana também, dependendo do que você estiver fazendo aí na composição do teu projeto, tá? Uma configuração extra que nós temos apenas na base é essa aqui, ó, de recuo inferior frontal. Geralmente, quando eu uso porta passante, eu recuo essa parte inferior e faço a porta alinhada no tamponamento. E aí eu consigo, nesse vão aqui de baixo, fazer a abertura da porta. Então, para isso que serve esse recuo aqui, que você pode, inclusive, zerar também, tá? Então, esse seria o tamponamento dinâmico. Eu tenho também a opção aqui, ó, de acima de 45 usar maciço. Então, por exemplo, coloquei 45, quero usar maciço, opção 2. Olha lá, ó. Agora eu vou ter na parte externa completo, interna aqui, ó, completo. Talvez você vai usar um hack ali, alguma coisa nesse sentido. E aqui, ó, na parte de dentro, eu vou ter ele liso. Inclusive esse aqui também era para ter recebido essa informação, ó. Não recebeu, mas eu vou fazer o ajuste já também. Aqui é o mesmo tamponamento do lado de cá, só que unitário. Então você consegue definir também, ó, de um lado ou dos dois. Muito aplicado em tampo, além das medidas aqui e largura da moldura, por exemplo, se mudar para 4 centímetros ali, ó, ele faz a moldura mais estreita. E aqui as espessuras também você consegue configurar de maneira tranquila. Esses outros aqui são os tamponamentos padrão. Espessura, profundidade, altura e sentido do veio. Um seria o lateral e o outro seria o tamponamento aqui na horizontal, né? Então, tem o vertical, tem o horizontal e tem esses outros modelos aqui de 45 e retos. Mas eu acredito que com isso nós já finalizamos aí a apresentação dos blocos, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode procurar a gente no Telegram aí, que eu posso te ajudar por lá. Todo o suporte é feito por lá. Um abraço.